A Comissão de Comunicação do Sintunesp traz mais uma edição de cortes dos colegiados. Esse vídeo traz um resumo das intervenções dos conselheiros e conselheiras ligados ao chapão das entidades, Sintunesp e associações. Durante a reunião do Conselho Universitário, realizada no dia 25 de abril de 2024. As intervenções ocorreram durante o expediente Comunicações dos Conselheiros e serão apresentadas conforme realizadas na reunião, mediante sorteio realizado pela Secretaria-Geral. Infelizmente, a gente gostaria aqui de estar falando sempre de coisas boas, né, de coisas importantes para o crescimento da universidade, mas, às vezes, temos que falar sobre os temas espinhosos, mas que também faz com que a gente cresça. Né? Vou passar a ler aqui a moção, então, citada pela professora Vera, do fato que aconteceu na congregação. Repúdio ao elitismo e ao conservadorismo. Falas em congregação da FC de Bauru são retrógradas, revelam preconceitos de classe e defesa da universidade para ricos. O Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, Sintunesp, vem a público repudiar com veemência um conjunto de falas preconceituosas, elitistas e ofensivas à categoria dos servidores técnico-administrativos do campus de Bauru e aos estudantes que ousam estudar na universidade pública, mesmo não sendo ricos. As manifestações ocorreram durante sessão da congregação da Faculdade de Ciências, no campus de Bauru, em 17 de 4 de 2024, que pode ser assistida em o link aqui de uma congregação gravada, inclusive, né? Nós citamos aqui o link e depois todos vão ter a oportunidade de assistir. Após exposição do presidente do grupo administrativo do campus de Bauru, professor José Alfredo Covolão Usson, também diretor da Faculdade de Ciências, que abordou as dificuldades e desafios para o trabalho da administração geral. Abriu-se fala aos presentes. O professor Carlos Roberto Grandini, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências, aproveitou a oportunidade para desfiar um rosário de preconceitos, ofensas e concepções mercadológicas sobre a educação. Criticando a lentidão na realização dos serviços, ele apresentou a solução mágica. Temos que fechar a AG, mandar todo mundo embora, pagar os seus direitos e terceirizar tudo. Mas que é preciso tomar alguns cuidados. Citando um exemplo, uma ação judicial movida por trabalhadores terceirizados no campo de Botucatu para pleitear a contratação direta pela universidade. Grandini não se conteve, mas é claro, quem não quer essa vida boa? Evidentemente, há problemas na AG de Bauru, assim como em grande parte das unidades. Mas é preciso abordar a questão com mais seriedade e honestidade. A universidade passou, nos últimos 10 anos, praticamente, sem realizar contratações. Um parênteses aqui, né? Nessa gestão, tem se avançado nesse rumo de contratação. Deixando setores inteiros com pouquíssimos servidores e promovendo o acúmulo de trabalho, comprometendo a saúde física e mental de muitos deles. Considerar a terceirização como caminho para superar as dificuldades apontadas, na verdade, é apoiar uma política de extrema precarização do trabalho, de contratação de trabalhadores com baixíssimos salários e poucos direitos. E, para piorar, muito mais cara para a universidade. Será que os entusiastas da terceirização tiveram interesse em ler o relatório do grupo de trabalho criado pelo CAD para estudar o assunto? Os estudos do GT, entregue em agosto de 2022 ao colegiado, mostraram que, nos anos de 2016 a 2021, com os gastos com terceirização, a Unesp poderia ter contratado e mantido em seus quadros cerca de 3.000 servidores técnicos e administrativos, considerando o salário médio de um servidor seletista ASA 1, por exemplo. Mas o caminho fácil da terceirização, que precariza a vida do trabalhador, recheia o bolso dos empresários e sequer é vantajosa economicamente para a universidade. Parece ser mais atraente. As pérolas da sessão da congregação da Faculdade de Ciência
em 17/4, foram além dos ataques aos servidores técnicos e administrativos. Falando sobre permanência estudantil, o professor Grandini também expôs uma exótica opinião. A Unesp não é mais pública, pois agora está pagando para os estudantes virem, disse ele, em referência aos valores e auxílios bolsa estudantil cotista e de baixa renda. Foram 500 milhões gastos em permanência estudantil em 4 anos, disse também. Há algo errado aí. Esse dinheiro poderia melhorar muito a infraestrutura da Unesp. A fala é grotesca. Traduz o projeto que o docente defende para a universidade pública, que esse docente defende para a universidade pública. Esse incômodo para crescente ingresso de estudantes pobres, pretos, pardos e indígenas, sua defesa de uma universidade pública exclusiva para as classes média e alta. O Sintunesp repudia as ofensas desferidas aos servidores administrativos e aos estudantes e insta os autores a se retratarem publicamente. Ao mesmo tempo, reafirma a defesa de uma universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade e socialmente referenciada nos interesses da maioria da população. A direção da AG e das faculdades cabe dialogar com seus servidores, levantar os problemas, ouvir contrapontos, colher opiniões e sugestões. O exercício da democracia, por certo, é trabalhoso, mas é o caminho a ser percorrido por todos e todas que realmente se preocupam com a universidade pública. Fecha a moção. Eu gostaria de tratar de 2 assuntos. O primeiro, vou pincelar bem rapidamente, mas é que eu acho que é importante o colegiado estar ciente. Ontem à noite eu tive informação de alguns colegas que estão ainda, mesmo depois da prorrogação do prazo, ainda estão tendo dificuldades, mesmo procurando poupar tempo, de fazer seu recadastramento. Então, é uma coisa que preocupa, deixa uma angústia muito grande. Então, existem ainda incompatibilidades que ainda têm impedido alguns servidores de se recadastrar, e isso é preocupante. O segundo assunto que eu vou tratar, que vou querer contribuir um pouco com as falas já ditas, apesar de cansativo, eu acho que não dá para deixar passar, porque é uma situação que eu considero muito grave. Estando hoje como supervisor de seção da Conservação e Manutenção em Presidente Prudente, me é muito familiar as angústias de você ter uma crescente demanda de necessidades e poucas mãos para dar conta de tudo. A reposição dos quadros operacionais é uma necessidade emergente para a universidade. Aquilo que a gente ouviu em Bauru, aquilo que eu estou relatando de Prudente, não é uma situação isolada. É uma situação, de fato, causada, como o Alberto já colocou, por conta de algum tempo sem contratação, e, apesar da política de reposição de quadros, a gente ainda precisa ter nossos quadros revistos. Tá? A presença de servidores operacionais nas unidades garante o funcionamento das unidades. Movimentos que eu chamo de preguiçosos, tentando resolver o problema, trocando a presença física do servidor da unidade por uma empresa que preste um serviço, não resolve o problema da universidade, como o próprio Alberto colocou, custa caro às unidades. A universidade, sem os seus quadros operacionais, ela deixa de garantir que as pessoas estejam nos espaços acadêmicos em condições dignas de permanência ali. A presença do servidor operacional, ligados à diretoria de serviço, ligado à seção de atividades auxiliares, contribuem para o crescimento, para o funcionamento da universidade. A banalização de nossas atividades que aparentemente simplória, são atividades que ajudaram a trazer a universidade onde ela chegou, ajudaram, junto com vocês, a construir a universidade que ela é. E ela não pode simplesmente ser banalizada e trocada por um serviço qualquer. Então, mais uma vez, eu acho importante, colaborando com a fala dos demais colegas, eu acho que é fundamental a gente pensar, se debruçar sobre a reposição dos nossos quadros operacionais. A gente precisa pensar em valorizar melhor os nossos assistentes operacionais 2, que estamos aqui há anos e precisamos, de fato, ter o nosso salário, de fato, reenquadrado.
a gente precisa, de fato, buscar alternativas, instrumentos de capacitar melhor nossos servidores, de forma que a gente torne mais fácil e mais objetivo ao atendimento das demandas nas unidades. Hoje eu venho solicitar novamente esclarecimento a respeito do ofício mandado pela Conservação e Manutenção. Em específico, casos operacionais 2. Na última reunião do CO, em fevereiro, foi solicitado e respondido pela senhora Kátia que o documento já estava na AJ. No entanto, se passaram 2 meses e até então não tivemos nenhum retorno. Solicita novamente alguma posição definitiva em relação às atividades prestadas pelos servidores, pois temos a pressa em dar entrada aos processos de desvio de função, ao qual entendemos ter esse direito. Na reunião passada, também foi relatado na fala do senhor Rodrigo Bernardo, que havia concursos, estava acontecendo concursos de eletricista, cozinheiro nível 3, sendo escolaridade de nível médio. Agora, novamente, a abertura de concurso de jardineiro nível 3, como o colega Carlos falou agora. Essa situação causa uma divergência muito grande dentro dos colegas, dentro da estrutura, causando assim um desânimo, por aqueles que já prestam serviço, notoriamente acima das exigências da sua função. Com isso, somente confirmamos ainda mais o desvio de função dos servidores da seção de conservação e manutenção. Sendo assim, pedimos agilidade na devolução desta solicitação de informações referente às atividades atualmente executadas e que são de caráter técnico, para que o mais rápido possível possa se dar andamento aos processos de desvio de função. Agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Eu não sei se a Kátia quer comentar alguma coisa, senão, por favor. Posso falar, professor? Bom dia a todos. Com relação ao operacional 2, já foi esclarecido, inclusive no colegiado, que tem uma questão legal. Eles entraram novamente com o recurso e foi instituído no CAD pelo pró-reitor, professor Edson Capello, uma comissão para estudar todos os recursos de reenquadramento que foram encaminhados. Se o professor Capello quiser colocar. Mas não tem nada parado, não. Obrigado, Kátia. Por favor, posso só dar um adendo rapidinho? Foi feita uma solicitação por escrito, da qual foi compartilhada e protocolada. E a gente aguarda o retorno dessa solicitação. Ela vai para a comissão, todos os recursos. Novamente? A comissão foi recém-criada. Então, Comissão essa comissão vai ter esse recém-criada no CAD. Essa também vai para aquela comissão das carreiras lá. Que foi criada no último CAD e que na próxima reunião vai ter indicação dos nomes no próprio CAD. Na última reunião do CAD, semana passada, foi criada a comissão. E a indicação dos nomes ficou para o próximo CAD, que é no mês que vem. E aí, sim, constituída a comissão, todos os documentos, como a Kátia acabou de dizer, que fazem relação com este assunto que nós estamos dizendo, não é só esse, tem outros casos, claro, vão para a comissão para que haja um resultado final, e aí sim vocês todos vão ter as devolutivas a partir da análise pela comissão. Eu vou ser bem breve, porque eu já fui contemplado nas suas falas anteriores. É um caso que está acontecendo, por exemplo, lá em Araçatuba. Meio que, no meu modo de ver, não quero ser, mas é meio que esquizofrênico isso, porque está contratando agora se olhar o edital, é exatamente aquilo que o pessoal do Operacional 3 faz, não tem nada, o 2 faz hoje. Então, está contratando um 3 para fazer o que o 2 já faz há muito tempo e foi todo mundo igualado. Não é? Aí chega o outro, um colega agora, e vai desempenhar a mesma função e o salário maior. Obviamente que quem não quer progredir na carreira tem todo o direito de não fazer nada, Acontece, às vezes, um professor doutor se aposentar aí ainda como professor doutor, mas não é o caso. Já houve o histórico desses funcionários, já tiveram uma progressão, e depois ele mata toda vez. Eu estou há quase 30 anos na universidade, e isso é recorrente. Não estou criticando a carreira atual, tem um monte de coisa que a gente pode falar, mas o que acontece
É algo que não poderia acontecer, por exemplo, numa universidade. Você matou a carreira, o outro entra amanhã já com um salário, às vezes, até superior. Então, isso realmente causa indignação. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Vai ser sempre a mesma coisa. Sabemos que avançamos em algumas áreas e ainda faltamos avançar mais um pouco. O enquadramento do assistente operacional 1 para 2, nós fazíamos as nossas atividades e passamos a fazer as mesmas atividades que os dois fazem. Então, a categoria, ela cobra que ficou para trás, as suas carreiras e escolaridades foram esquecidas com o enquadramento. Isso é um ponto. O segundo, né, que foi enviado via e-mail para que eu fosse feita a fala dos operadores de máquina no coletivo de todo o Nesp. Os operadores de máquina agrícolas trabalham com maquinários de tecnologia de última geração, com utilização de GPS, piloto automático, controladores variáveis, que precisam de conhecimento e curso específico, o que é condizente e permite alteração para o cargo de nível fundamental para o nível médio. O enquadramento salarial acontece quando os empregados recebem uma remuneração igual dos demais que trabalham exercendo a mesma função. Desse modo, os operadores de máquinas são motorista e operadores. A categoria pede que sua remuneração seja equiparada com o outro empregado, que haja uma igualdade salarial. Terceiro ponto, gratificações. Foi também falando no coletivo aos todos os nossos colegas que deixaram de receber. Sobre alteração do percentual de algumas GRs, chegaram alguns e-mails de servidores que fossem feitas na fala dos membros. Boa tarde. Segue no anexo tabelas de valores e gratificações de representação. Apenas alguns cargos, principalmente assessores, chefe de gabinete, diretor de unidade, porém, outros setores não tiveram o reajuste no percentual. Quais critérios foram usados Quais critérios foram usados para que somente alguns foram beneficiados? Teve manifestação do CAD? É pergunta da categoria. Muito obrigado. Opa. Comentário sobre as GRs. Acho que existe um estudo muito mais amplo, né, do que esses ajustes que foram feitos para corrigir algumas injustiças, né? O que existe é um estudo muito mais amplo, não sei em que momento isso se dará, mas evidentemente que esses pequenos ajustes, que havia injustiças flagrantes, por exemplo, um chefe de departamento ganha menos que uma função igual, um coordenador de pós-graduação ganhar mais do que um coordenador de curso, um curso de graduação, esses ajustes que foram feitos. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que a revisão das GRs não vai acontecer no CAD, e no momento que houver a disponibilidade orçamentária, que não podemos esquecer que a gente vota um orçamento que essas coisas não estão previstas, né? Depois a gente vem falar aqui. Né? A minha fala é uma pergunta direta para o reitor, para todos aí da reitoria. Qual o posicionamento que nós temos em relação ao congelamento do quinquênio, né? Nós sabemos que isso já foi passado na CCJ da Câmara, e que pega de surpresa agora, né, essa PEC para o pagamento dos, né, depois de 18 anos, para juízes, né, procuradores, e a gente fica no anseio, né? Fica no anseio, a gente sempre lê os artigos, noticiários, e o nosso, como que fica? Vai ficar congelado ainda ou vai pagar? Nós não temos aqui poderes maior que a Constituição da República, nem com as leis extra-orçamentárias. Evidentemente, a partir do momento que isso já passou na CCJ, no Congresso Federal, vai para plenário. A partir do momento que for plenário e se for de ampla repercussão, a gente vai adotar, não tem absolutamente nada contra. Nós não temos nenhuma autonomia de fazer nada aqui no Estado de São Paulo que contrarie as leis que estão aí colocadas. Sim, aí o posicionamento é a favor. Aí a minha pergunta é se a Unesp já está preparada, baseado isso no orçamento. A Unesp tem todos os cálculos para isso. Todos os cálculos, porque esse assunto vocês devem ter ouvido quase virou uma fake news, né, que houve um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado sobre um problema parecido com uma cidade de 5, 6 mil habitantes.
Aí surgiu por aí, né? O Tribunal de Contas mandou pagar o que está congelado. O Tribunal de Contas não manda pagar nada, né? Porque o Tribunal de Contas não tem essa abrangência, né? O Tribunal de Contas é um órgão assessor da Assembleia Legislativa, não é mais do que isso, né? Então, eu conversei pessoalmente com o secretário-geral do Tribunal de Contas, porque não se aplicava, que é uma coisa totalmente enganosa. Então, não vou aqui enganar você, quer dizer, por que foi suspenso? Por lei federal. Quando vai deixar de ser suspenso? Quando no Congresso Federal, no Congresso Nacional, isso for suspenso. Não tem outra posição. Ser contra? Claro que não. Agora, nem que a gente não tenha orçamento, é um pouco diferente a questão das carreiras, se isso acontecer, tem que ser seguido. Os cálculos, eu não sei se o Rogério tem ou não tem, mas a gente pode trazer uma perspectiva de cálculo, né? Mas, seja qual for, tem que ser cumprido, né? Como você quase, dia 7 de fevereiro, quase caiu o teto diferenciado dos docentes, né? Não caiu porque não deu tempo de votar. Então, a gente ia ter economia de alguns milhões por ano, né? Também a gente não sabia exatamente como isso ia entrar na peça orçamentária, quer dizer, ia reduzir a despesa de pessoal. Então, as coisas muitas vezes acontecem fora do âmbito da universidade. Agora, em relação às diferenças de tratamento que o judiciário dá à sua carreira e que o executivo dá aos seus trabalhadores, isso não sou eu que falo, né? O que aconteceu é que os juízes perderam, alguns anos atrás, o quinquênio. Eles deixaram de ter quinquênio. Então, eles estão querendo agora o quinquênio retroativo. Então, existia algum acordo no judiciário que eles recebiam isso, mas não recebiam quinquênio. Entendeu? Então, é até bom, né, que eles dêem algumas vantagens para eles, vão ter um pouco mais de dificuldade de cortar o teto dos professores, que bateu na trave, né? Bateu na trave, a gente ia perder esse teto diferenciado. Naquele momento, com a composição do STF, a gente perdia, que foi adiado. Nós não temos nenhuma segurança. Os professores que ganham acima do teto do governador não têm nenhuma segurança que daqui 3 meses vão ganhar isso. Então, muita coisa acontece fora da universidade. E esse congelamento de quinquênio, ele foi liberado para os profissionais da saúde, certo, Cátia? Os profissionais da saúde foi liberado porque assim se decidiu nas instâncias do Congresso. E agora, na CCJ, até houve gente comemorando, né, que se isso acontecer, São Paulo tem que seguir, né? Então, é isso. O posicionamento nosso é a favor. O impacto, eu não saberia dizer para vocês exatamente qual é o impacto que isso tem. Mas é uma informação que a gente, talvez você possa solicitar ou representação e a gente fornecer, né? Mas, de todo jeito, seja o impacto que for, se liberar, tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Obrigado. Ok, por favor. Boa tarde. Eu acompanhei bastante atenta a fala do professor Pascoal e ele tocou em 2 assuntos que eu vou chamar aqui. Um deles é o cronograma do prédio novo, né, que diz respeito também à pasta da Propeg. E eu gostaria de sugerir que fosse divulgado no site, no portal da Unesp, todo o cronograma, como eu solicitei na sessão anterior, o cronograma da nossa mudança para o prédio novo. A exemplo de quando a gente compra um apartamento na planta, então está lá, quando vai ser feito o mobiliário, o cabeamento, para quando está prevista essa mudança, apesar de esses 6 meses estar meio assim, mas uma previsão para a comunidade, né? Como o senhor disse, o prédio não é da reitoria, não é nosso, né? É da comunidade. Então, eu gostaria de sugerir uma maior transparência nesse cronograma. O outro assunto que o senhor também tocou e que até parece que emocionou foi a questão do Provão Paulista, né? O senhor presenciou o ingresso de alguns alunos ali presencialmente, né, no evento, mas o que nos consta até agora é que só foi assinada uma minuta do convênio entre a Unesp com a Secretaria da Educação. A USP já tem esse convênio assinado e publicado no Diário Oficial. Nós não temos. Então, enquanto não houver um dia, data e página e caderno do Diário Oficial com a assinatura do convênio, nós não temos nada. E nós não assinamos? Sério? Já assinamos, acho que então, você não teve essa informação. Eu assinei faz pouco tempo. Né? Então... Sim, professor, eu já cobrei isso semana passada no CEP e eu gostaria, então, de ter acesso a qual
A página do Diário Oficial onde isso está publicado, porque assinar uma minuta é uma coisa. Nós assinamos um convênio. Um convênio. Conselheiro. Então, o convênio da A USP... minuta veio bem tempo atrás. Tá. Mas o convênio da USP já está publicado no Diário Oficial. E o nosso, eu gostaria de ter acesso, então, que vocês me atualizem. Eu tenho procurado constantemente. Tá, mas até onde eu vi, somente o da USP foi publicado. Você pode ficar tranquila que esse recurso vem, não fique preocupada com isso. Eu estou preocupada porque existe esse atraso, né? O Unesp, Unicamp, FATEC... Se até o ministro da Educação do Lula atrasa o PET, não é? Sabe que professor, o secretário de Educação do Tarcísio não atrasa alguma coisa. Isso pode acontecer. Não é? Agora, a tramitação varia muito de unidade para unidade. Né? O que está surgindo agora... aí é que o pessoal, por exemplo, uma coisa até interessante que surgiu, que o pessoal da Paula Souza e da Univesp não tem bolsa. Mas fica difícil você estabelecer critérios socioeconômicos, é um público totalmente diferente, é um público adulto. Né? Então, agora a grande demanda para o Estado é que as bolsas sejam ampliadas para a Paula Souza e para a Univesp, mas não tem nenhum indício, nenhum risco que a bolsa não aconteça. Bom, pelo menos é a percepção. Assinamos o convênio, se não foi publicado, está para ser publicado. Aqui assinamos um convênio, assinamos. Aliás, ficaram em cima da gente, né, para assinar, quase deixaram a gente louco, precisa assinar. Houve um impasse ali, inicialmente, que atrasou para as 3, que eles queriam fazer com as fundações. Mas isso caracterizaria transferência de recursos do Tesouro, do Estado, para a iniciativa privada. Então, houve por bem a Secretaria fazer os convênios diretamente com as universidades, seja público, né? Não teria nenhum questionamento, e não tem nenhum problema, a gente já tem expertise de pagar a bolsa. Né? Mas queira ou não queira, nós temos até o número de bolsas, né, Célia? Quanto que é? Temos até o número de bolsas já definido. 280 bolsas. Essas 280 bolsas, elas não subtraem, né, nenhuma bolsa de permanência das pessoas, nós não vamos pegar... Agora, outros governos já fizeram com a saúde, não vamos pegar esses 280 e excluir da verba permanência. Aumentam 280 beneficiários de auxílio de permanência. Professor, para o primeiro ano, mas essa bolsa ela dura 5 anos. É uma bolsa de 5 anos. Mas é uma bolsa permanência acadêmica, então ela tem critérios acadêmicos de acompanhamento dos alunos. E daí então, nós assinamos também, mais recentemente, as bolsas das licenciaturas. Sim. Que também é um montante alto, e isso já seguiu para a Secretaria assim que foi assinado. E o senhor assinou no dia 3 de março a primeira Bolsa Permanência, depois assinou a Bolsa de Licenciatura, e havia um impasse também legal em relação a bolsas de extensão ou de ensino. Isso foi discutido amplamente na Unesp, pela USP também, e sairá por editais. Agora, então, isso está seguindo. Publicar é uma coisa, ficar atento se o pagamento sai, né? Se o pagamento... Então, eu entendo que não tem como o pagamento sair se isso não tiver publicado no Eu sei, mas pode não sair. Aí, né? O PET está publicado e o pagamento não sai, né? Quer dizer, pode publicar e não pagar, né? Então precisa ficar muito atento aí. E uma coisa importante, professor Pascoal, que eu queria acrescentar é que nenhum processo do professor Mário Sérgio parou porque as bolsas não foram pagas, porque este também é um critério de vulnerabilidade socioeconômica. Nós calculamos que 30%, pelo menos, dos discentes precisariam disso, e eles estão passando pela avaliação das assistentes sociais, assim como todos os outros. Então, não é só a entrada do aluno e o pagamento, mas é também a seleção de todos os alunos que entraram, que precisam, a gente precisa Mas deixa eu testar perguntar, havendo superposição, você chama outro, é isso? Mas esse é uma bolsa que ele pode sobrepor com auxílio, mas é acadêmico. Tanto que ele vai ser monitorado pela Pró-Reitoria de Graduação. A monitorização por outros critérios. Por outros critérios, do aluno frequentar as disciplinas, ter frequência em todas as disciplinas e ser aprovado em 60% das disciplinas e ser matriculado em disciplinas. Então, são critérios daí como uma bolsa que nós temos acadêmica, não só de permanência, como é feito pela COP. Tá bom, entendi.
Bia, só antes de você continuar, por gentileza, acho que o professor Edson queria falar sobre o prédio. Pode ser? Pois não, professor, pode usar a palavra. Com relação à reforma do prédio novo, já foi assinado o contrato da reforma, e nós estamos trabalhando agora no contrato de fiscalização da reforma. Por um valor muito alto, nós estamos tendo um cuidado grande com o contrato de fiscalização, e a ideia é iniciar imediatamente assim que tiver o contrato. A previsão é que a gente... Mas acho que o cronograma físico-financeiro é público, pode ser. Exatamente, pode aí ser. nós vamos entrar na sequência do cronograma. Que seria mais previsto adequado no colocar na contrato. página, informar a conselheira. Talvez colocar na página da PROP, né? Sim, podemos colocar um resumo do Da cronograma. PROP não, da PROP não tem nada com isso, da É PROPEG. Propeg. No Colocar próprio um boletim, resumo. né? Oi? Existe o boletim que vocês preparam para para as nossas sessões colegiadas, também Podemos incluir. A ideia é fazer um primeiro conselho universitário esse ano ainda, né, professor? Não sei. A ideia é. Eu já não sei. Segue aí para completar. Agora você me desculpa, mexer com engenheiro não é muito fácil, não. Obrigado, professor Edson. Continue para concluir, por gentileza. Tá, e só mais um assunto que já vem desde a pandemia, exemplo desse congelamento, que foi a retirada das nossas abonadas, né? Eu não vi nenhuma movimentação, apesar do clamor de toda a comunidade. As abonadas foram retiradas. Eu não consigo ver um impacto financeiro nisso, né? Para mim foi uma maldade. E como nós somos uma autarquia, eu já sugeri aqui, volto a dizer, que a gente poderia transformar isso num outro tipo de benefício, talvez 12 vezes meio períodos, mas, principalmente, a nossa comunidade feminina depende muito disso, tanto nas questões de maternagem, né, de cuidado com os filhos, com emergências que acontecem sem estarem previstas nos nossos estatutos, quanto questões de saúde e até saúde mental mesmo, né? Então, gostaria, mais uma vez, de solicitar um estudo sobre a retomada dessas faltas abonadas, que sejam com outro nome, que seja de outra forma, mas que a gente tenha novamente esse direito que nos foi tirado. Acho que seria um estudo do CAD, né? Não do CAD ou das... Nos indiquem que a gente manda uma proposta, isso, né? alguma coisa assim. do CAD ou da CGP, não é um estudo do CO, né? Acho que é um estudo do... Mas é um clamor da comunidade inteira. Não, mas Obrigada. podia chegar oficialmente para o doutor Edson, professor Edson, que pautasse Microfone isso, para a Kátia. pautasse isso no órgão competente, né? Que criasse um outro tipo para não ferir a legislação, um outro tipo de auxílio, né? Só para esclarecer, a falta abonada, ela veio com a reforma do governo estadual, né? Então, ela se encerrou para todos os funcionários. Na unidade de Assis, eu quero apresentar alguns pontos que a gente discutiu ontem entre os nossos. E algumas coisas que eu vi aqui nas falas de todos, que primeiro eu quero apontar que terceirização não é solução para a faculdade. Então, no máximo, para resolver algum ponto específico, terceirizar tudo, como está se terceirizando, se terceirizou a limpeza, está se terceirizando a manutenção, não é a solução para a faculdade, para a universidade como um todo. Segundo, eu queria lembrar a todos que estão aqui, a todos e a quem nos assiste, que nós fazemos a faculdade para os alunos. Então, não tem sentido a gente ter a faculdade se a gente não tiver os alunos aqui trabalhando com a gente. E a faculdade não deve ser elitista e não deve ser voltada para o rico, ela deve ser voltada para todos. Terceiro, eu queria perguntar como que está o recadastramento dos nossos funcionários, tanto os docentes quanto os discentes, visto que o nosso prazo acaba agora no dia 30. Dos técnicos administrativos. Obrigado, Bia. Kátia tem essa informação? Tinha até esquecido disso, mas acho que eu já fiz o recadastramento. O senhor já fez, professor. A gente está em contato direto com a Secretaria de Gestão, que é responsável pelo recadastramento, e na última publicação se colocou o prazo de 30 de abril com possibilidade de prorrogação. Então, nós ainda nem recebemos o relatório dos nossos servidores, né, apesar de a gente já ter solicitado, de quem fez o recadastramento e de quem ainda não concluiu.
né? Mas tudo isso a gente depende da Secretaria de Gestão do Governo. Obrigado. Por último, queria apontar sobre a saúde mental dos trabalhadores técnico-administrativos. A universidade está tendo muitas propostas e propostas muito boas para a questão de saúde mental dos alunos e algumas bem legais dos docentes. Mas eu não estou vendo esse tipo de proposta voltado para nós técnicos administrativos. E é sempre uma questão do tipo assim, você já está doente, vamos procurar ajuda. Não tem propostas para prevenção de doenças de saúde mental. E nós sabemos também que muitas delas também são causadas pelas péssimas condições de trabalho que os nossos têm enfrentado, como o burnout, por não ter mais funcionários para conseguir dividir o trabalho e está todo mundo sobrecarregado, entre outras questões. Fora assédio e assédios morais que podem acontecer dentro das faculdades. Aí eu queria ouvir da mesa e dos pró-reitores também, se alguém tiver, se tem alguma previsão de algum planejamento desses, de um projeto de saúde mental preventiva e atuante dentro das unidades para evitar que essas coisas aconteçam com os nossos funcionários. Eu não sei se a Ludmila está aqui ainda, ela pode responder? Lá em cima. Tá. Não sei por que ela foi parar lá em cima. O lugar original era esse, professor. Bem, bom dia novamente. Agradeço, né, a fala do conselheiro. Gostaria de reiterar que o nosso programa de saúde mental ele é um programa para todos. Então, o nosso público são todos os trabalhadores e estudantes, trabalhadores aqui entendidos como servidores técnicos, docentes, e inclusive os terceirizados, que também são contemplados em uma boa parte das nossas ações. Esse programa, né, quando a gente fala programa, na verdade, é um conjunto de ações que são articuladas para um determinado objetivo, e entre essas ações, há ações voltadas, sim, à prevenção de transtornos mentais, à prevenção do suicídio, também de promoção de saúde, né, que é o momento em que a gente ainda não está adoecido, não tem nenhum sintoma, nenhum sinal de doença, e nós precisamos ter diversas ações que vão favorecer a nossa saúde mental, isso é prevenir suicídio. E com relação à questão do assédio e de outras formas de violência no trabalho, a Unesp ela tem uma política bastante consistente, que está sendo fortalecida, né, nesta última gestão. Então, nós temos a Comissão de Acolhimento Central às Vítimas de Violência na universidade, o trabalho da ouvidoria, ações de letramento nesta área, né, desenvolvidas pela Coordenadoria de Ações Afirmativas e Diversidade. A Coordenadoria de Saúde entra com todo o aparato, equipamento para fazer o suporte a essas vítimas de violência. Violência aqui entendida não é só aquela que acontece dentro da instituição, mas aquela que afeta as pessoas que trabalham ou estudam aqui, né? Então, inclusive situações, por exemplo, de violência doméstica, que não tem a sua origem na universidade, mas nós também oferecemos o suporte para esses profissionais e para esses estudantes. A equipe de saúde desenvolveu um protocolo para acolhimento dessas vítimas de violência. Esse protocolo foi validado por todas as equipes de saúde da nossa universidade, que eu quero frisar aqui, pela primeira vez na história, a Unesp tem equipes de saúde em todos os campos. É claro que a gente ainda tem a avançar nesse sentido. Falamos isso recentemente, né, com o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, com o nosso reitor, com a nossa vice-reitora, e estamos traçando estratégias para a recomposição progressiva desses quadros. Acho que o professor Pascoal até pode falar um pouco mais sobre isso, mas entendemos que há uma estrutura já muito melhorada em relação ao que a gente tinha antes do início dessa gestão eleitoral, e que tem dado conta, não só no quantitativo, mas também na formação desses profissionais para acolher esse tipo de demanda. E nós trabalhamos de maneira articulada, né? A ouvidoria, a Coordenadoria de Ações Afirmativas, a Coordenadoria de Saúde, as sessões técnicas de saúde, que também têm uma interface com as comissões de direitos humanos, enfim, todas essas estruturas que a universidade foi criando
ao longo do tempo, tem trabalhado, cada uma na sua esfera de atuação, cada uma com a sua competência, para que a nossa instituição possa fazer a devida prevenção e enfrentamento às situações de violência. Então, isso já existe. Acho que, claro, estamos à disposição para tratar de situações individuais, né? Nossa instituição é muito grande, então há um caminho entre o desenvolvimento das políticas e a sua operacionalização, e às vezes a gente precisa tratar individualmente com algumas unidades, a melhoria de algumas questões. Então, fico à disposição, mas é algo que já existe, e os servidores técnicos estão contemplados, sim, nessa política, jamais seriam esquecidos, né? Acho que é importante lembrar que eu também sou servidora técnica, então essa categoria jamais ficaria esquecida nos nossos programas de saúde. Mas eu quero só acrescentar que sem gente não se faz as coisas. Então, se a gente quer realmente ter política de saúde, né, não depender para sempre de um convênio com uma fundação, a gente tem que ter muita coragem, né, de priorizar a contratação de profissionais. Nós temos mais de 90 pessoas de déficit nas nossas equipes de saúde. Nós pagamos R$9 mil para um médico 40 horas. Sem fazer comparação, né, para advogado a gente paga 12. Né? Não estou fazendo comparação. O problema é que você ainda acha advogado por 12, mas médico por 9, todos os nossos concursos estão desertos. Então, a gente tem que ter coragem, se a gente, por exemplo, quer ter médico ou não, porque o plano de saúde deveria chamar, já tem que se chamar plano de doença, né? Que não faz prevenção de saúde. Né? E plano de saúde, todo mundo já viu que ele tem alguns áreas de crueldade, né? Quando ele, que questiona agregado, como diria o Tato, é iniciativa privada pura. Agora, nós gastamos milhões de reais, tanto do nosso bolso, quanto do tesouro da universidade, para um plano de doença, que é muito útil. Né? Muito útil. Nós aportamos 20 milhões no orçamento. Agora, eu acho que é coerente da nossa parte, que esse colegiado quer voltar ao orçamento, que a gente entenda que a gente tem que recompor as nossas equipes de saúde. Nós não vamos fazer saúde mental sem ter psicólogo, por exemplo, né? Psicólogo. E muitas vezes nós vamos precisar tratar. E não precisa ter psiquiatra, porque não vai ter, porque não tem nem no plano de saúde. Psiquiatra não tem nem no plano de saúde. Se alguém já precisou, sabe o que eu estou falando. Né? Agora, um médico bem treinado em saúde mental, ele é capaz de fazer aquilo que a outra categoria não tem a habilitação para fazer. E muitas vezes um antidepressivo salva uma vida, né? Evita um suicídio. A gente precisa saber, a gente quer ter equipe de saúde? Custa caro, mas custa muito mais caro a gente perder vidas. Né? Então, acho assim, se saúde é prioridade, não tem que ficar assustado quando fala que o nosso médico ganha metade da Unicamp. Isso não tem nada a ver com equiparação. Esse é um histórico mal feito de carreira de médico, que foi feito por gente da minha faculdade, que não gostava dessa carreira. A origem é essa. E um dos problemas era eu. Eu era um dos problemas que eu fui contratado como médico. Então, assim, não é possível. Você não consegue contratar ninguém por 40 horas. Aí nós vamos contratar por 20 horas, pagando R$ 4.200. Gente, sabe, a filha do Valdomiro é médica. Eu garanto que a filha do Valdomiro não vai querer se inscrever nesse concurso aí. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber. Quando o professor Arthur criou a carreira da informática, alguém daquela época, eu sou daquela, a gente tem que olhar um pouco o mercado, senão ninguém vai trabalhar aqui na área de informática. Agora, a gente não pode querer ter um plano de saúde se a gente não tiver coragem de montar as equipes de saúde. Nós estamos aí, a Bia ficou preocupada, com razão, nós estamos com a renovação de um convênio da FAMESC, que ele não pode ser eterno. Eu acho que quando ele se encerrar, na sua vigência dos próximos 4 anos, nós temos que estar com as equipes de saúde da Unesp montadas. É um desafio que fica, mas para esse colegiado também. Né? Pontos que eu queria falar inicialmente, né? Antes eu queria reiterar, né, o repúdio, logicamente, ao que foi ventilado, né, que foi comentado em Bauru. Né? Eu acho que esse comentário, para não personificando, né, na figura do professor, mas, infelizmente, é um tipo de opinião que, infelizmente, é ventilada bastante dentro da universidade. E a gente tem visto, né, isso
acontecer com bastante ocorrência em relação às terceirizações, né? E a gente também vê esse tipo de comportamento em relação ao que foi ventilado sobre os alunos, né? Reitero que também compactuo que a razão de ser dessa universidade, da existência dessa universidade, a razão de estarmos aqui hoje, sejam técnicos administrativos, né, muitos com nível superior, né, foi porque nós fomos alunos em algum momento em alguma instituição de ensino superior. Então, esse é uma questão que eu acho que é importante destacar, né? A maioria desse colegiado, né, é composta por docentes, por exemplo, que hoje são doutores, em função de existir uma universidade. Então, acho que a gente tem que deixar sempre frisar essa questão. Um outro fator eu queria mencionar, eu conversei um pouco ontem com o professor Pascoal, mas eu gostaria de um esclarecimento, né, ou de um auxílio, em relação... Existe uma demanda de alguns servidores, seletistas, para que eles possam optar pelo recebimento das férias fracionado, vamos dizer assim, de forma que ele não receba todas as férias no momento que ele solicita, como é feito hoje com os servidores estatutários, né? Tem servidores que reclamam que têm, né, dificuldade depois de lidar com a questão financeira quando retorna para as atividades, quando acabam as férias. Outra questão causou muito comentário, né, e muita consternação principalmente entre os técnicos, mas a gente ouviu muitos docentes também se manifestando a respeito, e eu acho que isso deveria ser ter sido objeto de discussão antes de ter sido implementado, que me permitam, né, os que falaram, me desculpem, né, a discordância, mas não existe um consenso de que o edital, né, o processo que está sendo criado de professores sêniores seja aceito, né, ou seja, que as pessoas compactuem da forma como ele foi implementado. A gente entende que tem a gente tem que valorizar, né, sobretudo, os recursos humanos que estão dentro da universidade, antes da gente valorizar aqueles que que contribuíram e contribuem até hoje para a universidade, mas que eu acho que, por exemplo, a gente tem hoje um salário de professor substituto que é vergonhoso para uma universidade igual a nossa pagar um salário, né, que nós pagamos para os professores substitutos hoje. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Então, eu acho que a gente deveria debater um pouco mais antes de ter implementado isso e sobretudo, ampliar, né, eu acredito que a gente tenha que investir e dar condições para que esses professores, e eu passo isso, inclusive, no laboratório a que eu pertenço, onde o professor não tem, muitas vezes, condições de trabalhar, né, na pós-graduação, nos trabalhos que ele, porventura, possa querer executar por falta de recursos, né? O mestrado que ele atua é um mestrado profissional, a gente não tem acesso ao PROAP, né? Então a gente fica realmente excluído de qualquer tipo de auxílio que a gente tenha, às vezes, algum tipo de auxílio por parte da direção da unidade. É isso. Só esclarecer que o professor sênior não tem nenhum tipo de auxílio. É um trabalho, se não mudar nada, a gente não tivesse feito nada, ele ia entrar como professor voluntário, né? Que é uma situação para alguém que está na pós-graduação, orientando, trazendo recursos para a universidade, é um título que ele se sente diminuído. A gente fala muito em equiparação, a gente se sente diminuído em relação ao que acontece na USP e na Unicamp,
onde ele é reconhecido como professor sênior, mas ele não tem salário, ele não tem absolutamente nada. As condições de trabalho, geralmente, você sabe muito bem disso, da pós-graduação, são criadas pelo próprio professor. Agora, o professor está na pós-graduação, tem seu laboratório, traz recursos para a universidade, quer ficar, contribuir voluntariamente. Nós não somos dono da universidade para impedir isso. Isso em nada, isso em absolutamente nada, obstrui total ou parcialmente o sistema de contratação docente. A gente acabou de falar dos números da contratação docente. Agora, o salário do substituto, eu não sei como ele é calculado. Por mais que a gente tenha contratado valores recordes em relação às gestões anteriores, ainda a gente não se livrou do professor substituto. Então, a gente devia ter uma meta de não ter professor substituto, não valorizar o professor substituto, não ter. Né? Esse sim, é um trabalho precário, um salário ruim. Né? Esse sim, a gente deveria ter uma meta, esse não é adequado à universidade ter professor trabalhando. Esse sim, trabalhando precariamente, sem direito a absolutamente nada. Né? Depois de muita luta, ele conseguiu ter o vale integral, porque até o vale era cortado anteriormente. Agora, o professor sênior, que dedicou uma vida a uma instituição, ele vai ser tratado de voluntário, ele não tem nem o reconhecimento dos pares dele da USP, por exemplo. Para quê? O que a Unesp ganha com isso? Agora, foi colocado hoje pelo professor Tato uma coisa que é bastante relevante. Por que só para pós-graduação? Por que um professor, por que a gente vai desperdiçar a expertise de alguém que tem 40 e tantos anos da Unesp e quer, em um determinado momento da semana, contribuir com a graduação? Está cheio de exemplos disso no mundo inteiro. Então, sinceramente, eu acho que não transpareça que o professor por substituto está tendo alguma vantagem. Foi solicitado aqui hoje um vale. Nem vale ele tem. Né? Na USP tem vale. Né? Nem o vale o professor substituto tem. O que a gente fez, né, o mínimo que podia fazer, é facultar, uma vez ou outra, uma taxa de publicação para ele. E muitas vezes nem precisa, porque a grande parte desses caras tem projeto, não. Então, eu acho que a gente avançou muito. Agora, eu acho que o que a gente deveria focar é procurar ter um orçamento equilibrado no mais amplo sentido da palavra, né? Equilibrado mesmo, né? Para que a gente possa continuar avançando e repor os quadros de professores, e a gente um dia que o substituto que é emergencial seja emergência mesmo. É o professor que faleceu, o professor que viajou, o professor... Né? E ele acabou ficando um sistema paralelo de contratação muito fácil. Né? Muito fácil, e às vezes, né, muito fácil para o chefe de departamento. Porque você pega aquele cidadão, não, você vai dar aula. Você não vai ter tempo de estudar, mal vai ter tempo de preparar a aula. Aliás, foi demanda do Unesp, né, que o professor tivesse das 12 horas, pelo menos 4 horas para dar aula. Então, acho que a gente tem que pensar, eu entendo a sua preocupação e respeito, mas eu acho que a questão da reposição docente, das condições de trabalho, é um pouco mais amplo que isso. E isso vai muito das prioridades da universidade. Se a gente quer investir em laboratório, criar as condições adequadas, um professor, seja ele sênior ou um professor titular, não dá para ele não ter um técnico de laboratório, alguém que trabalhe com ele, que auxilie a pesquisa, que auxilie a parte didática. É essa universidade que a gente quer. Né? Não adianta você tirar pessoas que querem continuar se dedicando, né, emprestando a sua grande experiência para a universidade. Eu não consigo ver que vantagem a universidade teria de não ter essas pessoas. Sempre teve, desde que existe a Unesp. Né? A gente vê lá um professor lá muito boa gente lá em Araraquara, 87 anos está contribuindo. Né? O professor Saad ficou até os 90 anos contribuindo. Qual é o problema de você reconhecer com um título, que é quase um título honorífico, né? Agora, se fosse, não, vai ter salário, vai ter bolsa, vai ter carro. Né? Não é nada disso, nem pode, na verdade. Então, sinceramente, eu fui enfaticamente defensor que a gente tivesse essa isonomia de tratamento com a USP. Tá? Né? Porque eu acho que essas pessoas que trabalharam, dedicaram a vida delas para a universidade, merecem ter um título um pouco menos pejorativo, um pouco menos simplificado do que de professor voluntário. Porque o professor sênior significa que ele é voluntário, mas o departamento ou a pós-graduação quer que ele fique. Então, esse é o reconhecimento. Isso é a minha opinião. Né? Só para esquentar o debate. Vou tomar uma falinha do nosso amigo Ademir Machado de
Prudente, porque eu acho que foi muito importante ele tocar nesse assunto, né, dos nossos serviços operacionais. Ou seja, eu tive a oportunidade de estar nessa função de chefe de seção, diretor de serviço, no período de 2002 a 2009. Eu sei o quanto nós fomos defasados. Eu trabalhei num período excelente, onde nós tínhamos funcionários, né, no tempo das vacas gordas. Hoje eu vejo uma manutenção da minha unidade, de várias unidades, com 2, 3 servidores. E nós tínhamos um serviço de qualidade. Quando eu falo serviços operacionais, não falo só naquele... A gente fala do parques e jardins. Não, eu falo do técnico, do eletricista. Hoje a demanda do nosso de ar-condicionado nas nossas unidades está demais. Os contratos são muito caros. E nós não temos alguém que demanda e que faça serviço de imediato. Então, eu sei que o esforço do professor Pascoal com a contratação de servidores foi enorme. Foi excelente, professor. Né? E tinha muitos gargalos para ser atendido. Quando aquelas contratações vieram para as unidades, eu tento também, que a minha diretora fez o possível para contratar, né, dentro da possibilidade, as demandas, né, de pós-graduação e outras áreas afins. Mas eu queria só fazer um reforço aqui para a gente se pensar, né, nessas contratações. Já falava em outras gestões, o Bill está aqui, eu sempre falei, né, que a gente precisava valorizar essa função, buscar outra vez, não pensar só em terceirizar serviço, porque se fala assim, serviço de manutenção, né? Servidor, assim, a gente se terceiriza. Mas não é o melhor caminho. Só lembrando, eu gostaria, né, que nos próximos passos, onde a gente pudesse valorizar essas pessoas, recontratar novamente, fortalecer as nossas sessões. Por outro lado, eu sei, professor, que o senhor já respondeu até para o nosso amigo Zé Marcos, a questão das GRs, aquelas GRs. Eu só queria fazer um questionamento. Eu mesmo que trouxe, né, me lembro, num dos conselhos universitários, que uma das melhores GRs era daquela pessoa que cuidava da nossa folha de pagamento, ou seja, a menor GR. E graças a Deus você buscou, atendeu, né? E ainda continua sendo a menor GR. Quando você vê na tabela, por mais que ela tenha um percentual aumentado, ela ainda continua sendo a menor GR. Mas eu pediria aqui, talvez agora, até para o professor Capello, né? E o senhor falou se tinha passado pelo CAD, né? Não passou pelo CAD, pelo que eu vi. Então, eu pediria que a gente fizesse uma revalorização em todas as GRs, né? Como diz nosso amigo Tá, não podemos deixar ninguém na beira da estrada, né? Eu acho que todos os funcionários, todos os supervisores são de excelência, né? Claro, primeiramente, a gente tem que revalorizar essas pessoas que estão numa referência mais baixa, né? Que pudesse recuperar mais rapidamente, mas que a gente não esquecesse e fazesse gestão imediata para que a gente reconhecesse e revalorizasse todas as funções de cargos nessa universidade. Era essa a minha fala. Com relação também, falou muito sim, o professor Sênio, né, professor voluntário, eu acho de excelência. Também já fiz essa questão aqui num período lá atrás. Aproveitando o bonde, eu gostaria também de dizer que temos funcionários voluntários hoje, principalmente na minha unidade tem o senhor percebeu lá, entregaram muito bem uma homenagem a ele, que ele trabalha voluntário. Se a gente estender uma questão de um vale alimentação, por que não para esses servidores? Nós temos tão pouco, na minha unidade tem um. Então, que fosse também agraciado essa situação. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Valdomiro. E sequência, por favor, Marco Aurélio. A todas e todos. Só retomar aqui na fala do conselheiro Carlos Eduardo, quando falou da questão da distorção na carreira, e aí na resposta da Kátia, que citou a comissão que nós criamos no CAD semana passada. Só queria registrar que foi um trabalho, resultado de um trabalho dos conselheiros do Chapão, do CAD, né? Que desde o final do ano passado veio requerendo, depois formalizamos essa proposta. E também tem que registrar que na primeira reunião do professor Capello, como pró-reitor, ele concordou com a proposta, né, de se fosse pautado, o colegiado acatou e depois a comissão foi criada com apenas um voto de abstenção e nenhum voto contrário. E o Alberto também já tinha feito essa menção na fala inicial, né? E depois eu queria falar sobre a reunião essa segunda reunião do ano da equiparação, que aconteceu no dia 16/4. Né? E nessa reunião, a CGP levou os números que o Sintunesp havia pedido em janeiro, da quantitativo dos servidores em cada nível e quanto custaria, qual seria o impacto financeiro para a referência, né? E nesses números aí veio faltando os servidores de nível superior. E aí vale registrar aqui que o nosso pleito, enquanto Sintunesp, enquanto representação, é a equiparação com a USP, né? E para uma próxima referência, teria que
englobar todos os servidores, né? A gente sabe que tem uma diferença, é discrepante os valores de diferença em cada nível. Então, a partir do nosso entendimento, né, o nosso pleito é que só quando os servidores, aquele nível chegar na USP, que ele pare de receber referências, né? Então, para se registrar que o nosso pedido é esse. E lembrar também que também estamos pedindo uma antecipação da referência de setembro para o primeiro semestre e mais uma referência no segundo semestre. É o pedido mínimo que a gente pensa para continuar caminhando com esse processo e também vendo a arrecadação que está se comportando bem, né? E quando a gente votou o orçamento, ainda havia dúvidas se chegaria no número previsto, que é 154 bilhões, e hoje já até tem a expectativa que possa até que esse número seja superado, né? Então, por isso, a gente está pedindo essa antecipação de uma referência para todos os níveis ainda no primeiro semestre. É isso. Ok, obrigado. Conselheira Patrícia. Agradecemos a audiência. Continuem atentos às redes sociais, ao site e aos e-mails do Sintunesp para manter-se atualizados.